Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Vamos dar início à 26ª sessão ordinária do primeiro período ordinário da Câmara Municipal de Mendes, em 28 de maio de 2019. Vou pedir para que a primeira secretária faça a leitura da lista de presença dos vereadores. Câmara Municipal de Mendes. Lista de presença dos senhores vereadores, a 26ª sessão ordinária do primeiro período ordinário da Câmara Municipal de Mendes, 28 de maio de 2019. Todos os vereadores presentes. Havendo o número legal, está instalada a sessão. Vou pedir, então, para que a primeira secretária leia o expediente do dia. Gabinete do Prefeito, ofício número 100/2019. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mendes, Enéas Nogueira Fernandes Passos. Senhor presidente, pelo presente expediente, encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis a Lei Municipal número 2003, 22 de maio de 2019. Subscrevo-me com os votos de elevado estima e apreço, atenciosamente, Prefeito Municipal Rogério Rientes. Gabinete Vereador Jorge Henrique Costa de Oliveira. Indicação CMM 029/2019. Assunto: limpeza e manutenção, Praça Sebastião Pontes, Bela Vista. Requerente, vereador Jorge Henrique Costa de Oliveira. Requerido, prefeito Rogério Rientes. Indico ao chefe do Executivo, na forma regimental, que realize com a urgência que lhe for possível a limpeza e manutenção na Praça Sebastião Pontes, Bela Vista. Justificativa. Justifica-se a presente indicação, considerando a Praça Sebastião Pontes, que está localizada em frente ao cemitério municipal, que recebe uma quantidade significativa de pessoas de outros bairros e cidades, que se torna vergonhoso admitir e apresentar aos nossos visitantes um logradouro público naquelas condições. Considerando que na localidade existe um espaço para a recreação das crianças que se encontra em péssimo estado de conservação, inclusive colocando em risco a integridade física das crianças que frequentam o local. Considerando o comentário da educadora Maria Ângela Barbato, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, publicado na revista Crescer, esclarecendo que os parquinhos não são apenas um lugar para brincar, são um espaço para o desenvolvimento de habilidades motoras e sociais, que as crianças usarão ao longo da vida. Considerando ainda a certeza do compromisso dessa gestão com o mendense e com o desenvolvimento de nossa cidade, indico em caráter de urgência a limpeza e manutenção da praça e do parquinho existente no local. Vereador Jorge Henrique Costa de Oliveira. Gabinete Vereador Jorge Henrique Costa de Oliveira. Requerimento CMM 046/2019. Assunto: cópia do edital Concorrência Pública 002/2018. Requerente vereador Jorge Henrique Costa de Oliveira. Requerido prefeito Rogério Rientes. Requer a mesa ouvido do outro plenário na forma regimental que se oficie ao chefe do Executivo, no sentido de encaminhar a esta casa a seguinte solicitação como se segue. Cópia, capa a capa, do processo de edital de concorrência pública 002/2018. Sala das Sessões, 28 de maio de 2019. Vereador Jorge Henrique Costa de Oliveira. Gabinete Vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho. Requerimento CMM 047/2019. Assunto: transparência na divulgação do monitoramento da qualidade da água consumida pela população de Mendes. Lei Municipal 1995/2019. Requerente vereador Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho. Requerido prefeito municipal Rogério Rientes. Considerando as disposições contidas na Lei Municipal 1995,
5 de abril de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação do monitoramento da qualidade da água consumida pela população de Mendes e da outras providências. Considerando o ordenamento expresso no parágrafo 1º do artigo 1º do mencionado diploma legal, que de forma direta preceitua todos os resultados das análises periódicas e os pareceres técnicos, quando houver, deverão ser disponibilizados por meio eletrônico no portal da Prefeitura Municipal de Mendes. Considerando o ordenamento expresso no artigo 2º do diploma legal em questão, que de forma direta preceitua, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, o que certamente se aplica ao caso. Considerando, finalmente, que é um direito básico da população conhecer os diferentes níveis de qualidade da água disponibilizada pela municipalidade, podendo assim acompanhar as possíveis variações ao longo do tempo e exercer o devido controle social. Requer à mesa diretora, na forma regimental, ouvido do outro plenário, que se oficie ao prefeito municipal, senhor Rogério Riente, no sentido de encaminhar a esta Casa Legislativa resposta às seguintes indagações. Foram tomadas as providências necessárias para a aplicação do disposto na Lei Municipal 1995, 5 de abril de 2019? Em caso positivo, encaminhar cópia dos relatórios previstos na norma. Informar o endereço eletrônico onde a população mendense pode acessar a informação dos diferentes níveis de qualidade da água disponibilizada pela municipalidade, um direito humano, o qual o município tem o dever de proteger. Em caso negativo, qual é o prazo previsto para regularizar essa situação? Sala das Sessões, 28 de maio de 2019, vereador vice-presidente, Dr. Luiz Antônio Rebelo Gomes de Carvalho. Livre a palavra no expediente. Passamos então para a deliberação plenária. Primeiramente, eu vou colocar em discussão o requerimento de número 46, de autoria do vereador Jorge Henrique, que solicita a cópia do edital Concorrência Pública de número 02 de 2018. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador requerente. Conforme não teve... Desculpa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite aos demais pares, aqueles que nos assistem em plenário e na internet através da TV Câmara. Como não teve a justificativa no requerimento, gostaria de compartilhar com os amigos que esse processo trata a respeito da aquisição de gêneros alimentícios para distribuição para pessoas de baixa renda. Queria acompanhar esse trâmite de perto para verificar a cotação dos preços e também, após, fazer a solicitação para a destinação final desse material. É a respeito disso que trata o requerimento. O requerimento continua em discussão. Passamos, então, para a votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do requerimento de número 46, de autoria do vereador Jorge Henrique, que solicita a cópia do edital de concorrência pública de número 02 de 2018. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação desse requerimento, que permaneçam como estão. O requerimento foi aprovado com o voto de todos os vereadores presentes. Passamos, então, para o requerimento de número 47, de autoria do vereador Luiz Antônio Rebelo. Trata da transparência na divulgação do monitoramento da qualidade de água consumida pela população de Mendes. O requerimento está em discussão. Continue a discussão. Passando, então, a palavra para o vereador que propôs o requerimento, o vereador Luiz Antônio Rebelo. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, meu boa noite. O requerimento é a respeito da minha lei, que obriga a municipalidade a divulgar o controle do monitoramento da qualidade da água do nosso município. Então, como essa lei, essa casa derrubou o veto do prefeito, essa lei foi promulgada no início de abril e deve, começar a valer a partir de sua publicação. Então, já deu tempo para o município começar
a disponibilizar esses exames da qualidade da água em sua página institucional. Continua em discussão o requerimento. Passamos então para a aprovação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do requerimento de número 47, de autoria do vereador Luiz Antônio Rebelo, que trata da transparência na divulgação do monitoramento da qualidade de água consumida pela população de Mendes. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação desse requerimento, que permaneçam como estão. O requerimento foi aprovado com o voto de todos os vereadores. Passamos então para a ordem do dia. Na ordem do dia temos em primeira discussão e votação a mensagem de número 17, que constitui uma junta médica oficial do município de Mendes. Vou pedir para que a primeira secretária faça a leitura do parecer. Parecer conjunto das comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final, Educação, Saúde e Assistência ao projeto de lei oriundo da mensagem 017/2019. Do relatório, a mensagem em análise se trata da iniciativa do chefe do Executivo para constituir junto à administração a Junta Médica Oficial do município de Mendes, a fim de possibilitar o devido acompanhamento na execução do tratamento dos servidores que necessitam reiterar-se de suas atividades temporariamente em razão de licença médica, bem como análise sobre eventuais acidentes de trabalho e demais remanejamentos funcionais que se revelem necessários. É sucinto o relatório, passo à análise jurídica. Da análise, por força regimental, o que compete à comissão é a análise legal e constitucional das propostas encaminhadas, bem como promover a análise de seu texto sobre o critério semântico e lógico, a fim de permitir que o texto, ao entrar em vigor, produza os efeitos pretendidos. Dessa forma, ainda que se este se manifeste em algum ponto sobre o mérito da questão, a análise final sobre o juízo de pertinência e de vontade parlamentar da presente proposição cabe ao soberano plenário. Sobre a mensagem encaminhada, não há qualquer vício de competência ou iniciativa que obste a tramição do presente nesta casa. Veja, sobre a iniciativa, alô em seu artigo 332, a respectiva simetria constitucional ao artigo 61, parágrafo 1º, segundo da Carta Magna, estabelece que compete ao chefe do Executivo propor projetos que versem sobre a criação de funções públicas junto aos órgãos da administração direta, sobre a competência, ou seja, sobre a possibilidade do município legislar sobre tal matéria. Também não se verifica qualquer impedido, pois trata-se de tema que projeta tão somente naquilo que o município possui plena autonomia para regular-se, isto é, a estrutura administrativa. Em linhas finais, cabe frisar que o projeto é pertinente, eis que possibilita uma análise mais acurada sobre o quadro da saúde dos servidores públicos, possibilitando a otimização da mão de obra disponível no município. Conclusão. Assim, pelo teor das manifestações acima mencionadas, esta comissão reuniu-se e entendeu que a mensagem 017/2019 merece sorte de prosseguir sua tramitação nessa casa, cabendo ao egrégio plenário apreciar o mérito. Relatora, Carla Patrícia Pagliares Perrota de Siqueira Santos. Presidente, Leandro Gonçalves Martins. Membro, Edélcio Gomes. A mensagem de número 17 constitui junta médica oficial no município de Mendes, está em discussão. Com a palavra, o vereador Jorge Henrique. Bom, boa noite. Com relação a essa mensagem número 17, que constitui a junta médica oficial no município de Mendes, seu presidente, os demais pares, vou até me abster nesse primeiro momento dessa votação,
que, conforme eu já havia falado com os outros membros, componentes da Comissão de Saúde, eu acredito que essa matéria deveria passar somente por um processo de emenda. Sabemos da necessidade, né, da construção dessa junta pelo próprio Estatuto do Servidor, que necessita que um profissional do nosso município, concursado, quando ele vai pleitear licenças, tipo licença-prêmio, licença maternidade, licença para tratamento de pessoa da família, ele deve ser submetido a essa junta médica oficial. O artigo 6º, que eu tive dúvidas e vou apresentar emendas para ser apreciada por os demais pares, que a composição da junta será de 3 médicos, só que na lei permitia que todos esses médicos pudessem ser contratados. E quando os médicos são contratados, eles são contratados pelo chefe do Poder Executivo, ou seja, pelo prefeito. Então, eu entendo que se um funcionário que talvez, né, pela sua conduta, ou talvez por questões políticas, ele possa ter o seu direito cerceado dele passar somente por uma junta médica que só tenha médicos contratados e indicados pelo chefe do Poder Executivo. Então, eu gostaria de vou estar propondo uma emenda na segunda discussão e votação dessa matéria, dizendo que a junta médica, né, deve ser composta por 3 médicos de cargos de provimento efetivo, ou seja, os médicos concursados do nosso município, que eu acredito que vão agir de maneira imparcial com relação à análise daquele profissional. E um outro artigo também, que eu gostaria depois de conversar com os demais pares, relacionado à reunião desses profissionais. Que no projeto de lei fala que esses profissionais vão se reunir minimamente, né, 2 vezes por mês, por um período mínimo de 1 hora. Então, eu acho que você ter um profissional que trabalhar 2 horas por mês numa função, ainda que, pelo que eu entendi no projeto de lei, ele vai receber uma gratificação para isso. Então, eu acho que a gente também deveria dar uma olhada nesse critério aí, se essas 2 horas por mês, inicialmente, vão atender a necessidade das perícias médicas dentro do nosso município. Então, é isso que eu gostaria de falar essa noite, senhor presidente, e já declarando que eu vou estar me abstendo nessa primeira votação, para poder estar apresentando a emenda ao projeto de lei na próxima votação. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei a mensagem de número 17. Lembrando que a mensagem está sendo votada em primeira discussão, voltando novamente ao plenário, onde será possível a apreciação das emendas propostas. Vou colocar em votação, então, os vereadores que forem favoráveis à mensagem de lei de número 17, que constitui junta médica oficial no município de Mendes. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Tem 1, 2, 4, 5 abstenções, 3 votos a favor. Então, a matéria retorna ao plenário. Deixa eu só fazer uma consulta aqui, agora eu fiquei na dúvida. Ele manda de novo a mensagem. Não sei. Talvez teria que subir de novo. Não, foi aprovado. Não foi aprovado. Não bota nem foto agora. Não ensinei não. Foi aprovado. Vou suspender a sessão para fazer essa consulta. Pena que não vai caindo. Nenhum dos dois. Lembra da Denise nesse e um a favor eu quero saber se o evento é bom só ver então. Botar o médico, o prefeito vai ajudar o servidor público.
2 anos que eu ganhei essa semana, vocês, Márcia. Querido, muito obrigada pela presença. E você, como sim. Pegar pra cima. Primeiramente nós fazemos um cadastro na ficha, tá? E depois nós passamos para dentro do nosso controle. O nosso controle entendeu? Porque nós temos uma relação mas nós vamos conversar muito. Adorei suas ideias, sua participação, sua colaboração. E aí, Marcinha, obrigada pela força.
Pedir para que os vereadores retornem ao seu lugar. Nós vamos dar continuidade à sessão. Fizemos aqui a confirmação, a matéria foi aprovada em primeira discussão, retornando na próxima votação, podendo aí ser apresentada a emenda. Foi, o entendimento é esse mesmo. Passamos então para o projeto de lei de número 16, de autoria do vereador Leandro, do vereador Enéas e da vereadora Patrícia Siqueira. Cria o Polo Diabético Integrativo e Complementar Jorge Zacarias no Sistema Único de Saúde do município de Mendes. Essa matéria já teve o seu parecer lido. Algum vereador tem necessidade que faça novamente a leitura? Tá, então dispenso a leitura do parecer. O projeto de lei de número 16 está em discussão. Com a palavra, o vereador Chico Tancredo. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais pares. Boa noite a todos presentes. Conversei com... A Câmara está um pouco dividida sobre essa matéria. Eu conversei com os dois lados e confesso que eu não consegui ter uma opinião formada. Então, vou me abster dessa votação. Espero que os demais pares entendam. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Jorge Henrique. Bom, por algumas vezes eu tive conversando com um dos autores do projeto, vereador Leandro, a respeito da apresentação da matéria de lei que trata a respeito da construção do polo diabético em Mendes. Confesso que tenho algumas dúvidas ainda com relação a essa matéria. Primeiramente, gostaria de dizer que, por ser da área de saúde, auxiliar de enfermagem, técnico de raio-x e com formação em biologia. Mas, desde o início do mandato, tenho atuado de forma sistemática, visitando as unidades de saúde do nosso município e, em algumas ocasiões, até mesmo o programa Hiperdia, que é o programa que assiste as pessoas portadoras de hipertensão e diabetes do nosso município. Ou seja, nessas visitas, eu pude constatar que, por diversas vezes, os insumos básicos para esses pacientes lhes eram negados. Quais são os insumos básicos? A agulha de insulina, aquela agulha graduada de 1 ml para administração da insulina, fitas e até mesmo os aparelhos que, segundo o programa do Hiperdia, esses pacientes portadores de diabetes deveriam receber. Fui esclarecido aqui pelo vereador, um dos vereadores autores do projeto, o vereador Leandro, que disse que, em conversa com o secretário, esses insumos não iriam mais faltar. Esses insumos não iriam mais faltar dentro do nosso município. Entendendo toda a complexidade do projeto de lei e o seu custo inicial anual de 1.300.000, que depois foi reduzido para 1.050.000. Para uma cidade onde a saúde está praticamente quebrada, e nem o programa básico, que o polo diabético é um programa macro, ou seja, ele é um programa que atenderia todas as demandas desse público, pacientes portadores de diabetes macro. Eu acho louvável. Mas eu não me sinto confortável nas vésperas, está sendo apresentado esse projeto, não pelos nobres companheiros que apresentaram o projeto, porque eu sei do coração e da sinceridade deles, mas por parte do prefeito Rogério Riente, que não consegue manter um programa básico como o Hiperdia,
básico funcionando, vai lançar um projeto para a construção de um polo diabético. Sei que seria mais do que justo. Inclusive, meu pai é portador de diabetes mellitus e amputou um dedo recentemente, por falta desse cuidado. Cuidado com os pés diabéticos, cuidado com a medicação, cuidado com a aferição da glicemia, essas coisas todas. Então, como o custo desse projeto vai exigir a contratação de uma série de profissionais que o nosso município não tem, desde sempre, né, das outras gestões anteriores do prefeito Rogério Riente, da gestão do prefeito Reinaldo Macedo, os nossos pacientes portadores de diabetes nunca tiveram acesso a um nefrologista, porque a maioria dos pacientes diabéticos são acometidos de enfermidades renais. Conforme eu falei, o meu pai, além de amputar um dedo, ele também é um paciente renal, ele faz hemodiálise. Não tem um nefrologista. Os pacientes portadores de diabetes, com o programa Hiperdia, que é o programa já implantado no nosso município, às vezes demoram cerca de 2 a 3 meses para serem atendidos pela endocrinologista. Então, nós vemos, quando um paciente está descompensado da sua glicemia, ele necessita de um atendimento imediato com esse profissional. E ele não consegue isso. Ele não consegue esse atendimento imediato com esse profissional. Então, para resumir, eu acho que esse projeto se encontra fora da realidade do nosso município. Não adianta nós elaborarmos projetos faraônicos, projetos maravilhosos, como esse projeto, no papel é maravilhoso, mas que não vai ser implementado da forma como nós esperamos. Uma outra dúvida também, que eu conversando com o Leandro, eu e ele conversamos bastante a respeito desse projeto, tinha algumas dúvidas. Acredito também que o projeto careceu de expor da onde seriam provenientes os recursos para a implementação desse projeto, e sabemos que essa demonstração teria que estar no projeto de lei, até para que eu tivesse mais segurança, porque se já tivesse apontado no projeto de lei da onde sairiam esses recursos, eu poderia ficar mais tranquilo. Eu ia entender o impacto que isso ia gerar nas contas do nosso município, que, diga-se de passagem, não tem nada na saúde. Me desculpa até se eu vou tomar um pouco da sua fala, vereador Leandro, mas o vereador Leandro me colocou que esse dinheiro seria implementado com uma emenda parlamentar que chegou ao nosso município. Uma parte, né? Uma parte, perdão. Depois o senhor vai poder falar com mais propriedade. Uma parte com a emenda. Mas eu acho que isso também teria que estar descrito no projeto, porque me daria também mais segurança para poder estar votando nesse projeto, sabendo que ele ia continuar. Porque eu acho que é muito triste quando um projeto que vai trazer, lógico, um alento e uma esperança para os pacientes portadores de diabetes, lógico que vai. E você lança isso, gera expectativa nessas pessoas, e nós sabemos o quanto as pessoas que carecem do SUS se agarram nessas expectativas para depois essas coisas não acontecerem. Então vai ser um efeito reverso. Então eu pensando a respeito dessa matéria, pensando a respeito de tudo que está acontecendo no nosso município, fui procurado pelos moradores do bairro Martins Costas, que estão sem cadeira do dentista, vai fazer 1 ano, porque ela está quebrada. 2 anos. Os remédios da Remume. Remume é a Relação Municipal de Medicamentos, que são oferecidas gratuitamente para as pessoas do nosso município. As pessoas não estão tendo acesso aos medicamentos previstos na Remume. Que mais que eu poderia citar? Profissionais, os próprios profissionais, os médicos. Oftalmologista, que é uma outra enfermidade que acomete os pacientes portadores de diabetes. A luta que é para esses pacientes conseguirem consulta
com oftalmologista. E eu gostaria de falar aqui para os senhores uma coisa. Nós temos uma oftalmologista que tem um contrato e ela atende 10 pacientes às segundas-feiras. A demanda não é atingida. Então são essas as minhas dúvidas com relação a esse projeto. Será que criando o polo diabético, qual vai ser o milagre que o prefeito Rogério Riente vai fazer para implementar esse projeto? Porque hoje ele não consegue atender todos os... Aliás, ele não consegue atender nem as pessoas que estão necessitando do oftalmologista. Com a criação do polo diabético, vai ser contratado um oftalmologista por polo, ou o oftalmologista que já não atende ninguém vai abraçar também os pacientes do polo. Então são essas dúvidas, esses questionamentos que eu tenho, e já de antemão eu peço perdão aos nobres companheiros, mas já deixo registrado o meu voto contrário à criação do polo diabético. Não pelo projeto, mas por achar que hoje o chefe do Poder Executivo não tem condições de implementar esse projeto. Se o programa Hiperdia estivesse funcionando 100%, eu não teria a menor dificuldade em aprovar esse projeto. Mas sendo que nem o Hiperdia, que é tão básico, né? 70% então, conforme meu amigo falou. Se os pacientes do Hiperdia, 70% deles fossem atendidos, talvez eu me sentiria mais à vontade para votar na criação do polo. Mas como um projeto micro não é cumprido, eu também não consigo acreditar no desprefeito Rogério Riente. Quero deixar bem claro, não nos companheiros, mas no desprefeito, eu não consigo acreditar nele. Tem um projeto lá para a criação da padaria, que eu destinei a verba do padaria escolar, que eu destinei a verba no impositivo, e até hoje eu não fui nem chamado para conversar a respeito desse projeto, que é um projeto que gera resultado. Então, eu já peço perdão aos demais pares e já deixo aqui a minha justificativa para o voto contrário a essa matéria. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Leandro. Bom, boa noite a todos os presentes, aos pares, presidente. E como já foi relatado por mim anteriormente, e a gente está vivendo num país democrático, a gente tem que respeitar a opinião das pessoas, mas eu acho relevante também a minha explicação e meu ponto de vista. Bom, conforme o vereador, nós conversamos muito durante a semana e relatado por mim na última sessão, quando se faltou medicamento, insulina, fita, isso eu deixei bem claro, foi na gestão do secretário de saúde anterior. Sabíamos que a gente estava passando um momento difícil e que essa casa mesmo aqui fez vários questionamentos ao antigo secretário para que se resolvesse o problema mediante a essa situação. Por fim, o secretário foi trocado, estamos vivendo um momento difícil e, graças a Deus, a maior parte dos problemas foram resolvidos. Sabíamos que temos problemas, vereador. Inegável, temos problemas. Mas eu queria deixar relatado aqui também que a planilha apresentada no projeto, está aqui para quem quiser ver, é pura e simplesmente estudo. Pego de uma cidade vizinha, onde te dá uma projeção de relação de funcionários para que se possa executar o projeto. O projeto ele não vai entrar com 100% de adesão. E eu seria maluco de colocar um projeto que fosse onerar R$1 milhão ao município. Essa é a pergunta que eu faço para os senhores. Eu ia botar um projeto de R$1 milhão. E quando o projeto do vereador Dr. Luiz Antônio foi vetado por Vossa Excelência com relação à transparência nas licitações, de imediato eu falei, cara, vamos vetar o projeto, porque qualquer investimento, qualquer contratação que seja, é investimento futuro. E se nós prezamos por uma transparência, se nós prezamos por um município melhor, eu falei para Vossa Excelência, vamos derrubar o veto do prefeito. E assim foi feito. Com relação a uma informação que eu peguei hoje com o secretário de Saúde, realmente faltou algumas informações no projeto, vereador. Mas essa casa é soberana. E eu passei algumas informações, inclusive para o vereador Edelso, que tinha dúvidas, eu passei para ele. Hoje, eu conversando com o secretário de Saúde, no gabinete do Dr. Luiz Antônio,
Doutor José Antônio pode confirmar o valor de uma hemodiálise. Vocês têm noção de quanto é o valor de uma hemodiálise? R$ 1.500. Obrigado, Patrícia. R$ 1.500. O projeto, é lógico, não vai chegar com 100%, mas nós temos que ter a consciência que esse investimento lá na frente a gente vai diminuir em exames, em transporte de veículo e o principal, cuidar melhor da saúde do município, que hoje, em média, só para vocês terem uma ideia, em total, desculpe, de pré-diabético, início da doença, a fase final, nós temos uma casa aí de quase 5.000 pessoas no município de Mendes. Dados que foram levantados no ano anterior, e o Fernando até me corrigiu, Leandro, essa informação a gente já pode complementar. Essa informação aumentou. Nós temos hoje, até a relação do projeto, tínhamos 17 pessoas fazendo hemodiálise de segunda a sábado. Para mim era só segunda, quarta e sexta. E o secretário falou, não, é de segunda a sábado. E coincidentemente, a quem eu estou homenageando esse projeto, porque foi uma das pessoas também que me procurou, hoje ele me ligou e me deu uma triste notícia. Poxa, meu amigo, já estou marcado na Secretaria de Saúde e vou começar o meu tratamento de hemodiálise. Chorando no telefone comigo. Entendo a opinião dos demais vereadores, mas eu queria colocar também a preocupação dos munícipes, porque nós somos cercados aí fora e estamos questionados. Se o prefeito está fazendo uma boa gestão, se não está fazendo, eu saio daqui hoje com a consciência tranquila que eu trouxe um projeto para que pelo menos amenizasse um pouco a situação, mas entendo a opinião dos meus pares. Fico chateado caso esse projeto não seja votado, mas eu, como parlamentar aqui dessa casa, eu fiz o meu papel. Trouxe um projeto, coloquei em discussão. É óbvio, eu não vou botar a faca no peito de ninguém, mas saio daqui muito chateado caso esse projeto não seja aprovado. Compreendo e respeito a opinião de cada um. Estamos num país democrático, mas saio muito indignado caso esse projeto não seja aprovado. Então, por isso, eu rogo aos demais pares que reflitam com relação ao projeto. O projeto pode estar evitando um custo inicial, igual está de R$1 milhão, contratação de uma enfermeira, igual o vereador Edelson me questionou, R$ 5.500, mas a realidade de Vassouras é muito diferente da realidade de Mendes. Temos que botar a mão na consciência. Quantas pessoas já foram a óbito devido a esse problema crônico, que não é só na cidade de Mendes, é no Brasil todo. Então fica aqui a minha declaração, o meu questionamento. Não tenho pretensão nenhuma com esse projeto e eu deixei claro aqui, a aprovação é de todos os vereadores. Se querem sair na foto, vamos sair todo mundo na foto. E uma outra situação, a verba parlamentar, igual eu falei, que eu e o vereador Enés, nós conseguimos um custeio para o município, nós vamos usar uma metade dessa verba sim, justamente para poder iniciar o projeto. Mas esse projeto, lá na frente nós podemos custear com mais verba federal, apresentando ações a serem tratadas, diminuição de pessoas no município. Isso nós temos condições, basta trabalhar. E eu queria deixar registrado aqui a participação efetiva do secretário de Saúde e do Fernando, que foram pessoas ímpares que agregaram valor para esse projeto. Não estou aqui para sensibilizar vereador nenhum não, tá? Estou aqui para falar o tempo que a gente dispôs para poder botar esse projeto. Entendo a reivindicação de cada um, mas estou aqui como parlamentar para tentar mudar um pouco da história, principalmente da saúde. Então, senhor presidente, fico bem à vontade hoje aqui para declarar meu voto com relação a esse projeto. E entendo a opinião de cada um. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Gostaria também de colocar aqui a minha opinião. Sou um dos autores do projeto. Inclusive, estou pegando carona num próximo projeto, mencionando a lei municipal de autoria do próprio vereador Luiz Antônio Rebelo, a lei municipal de número 1858 de 2017, que institui o programa Cidadão Legislador. Essa matéria ela foi nos apresentada com o mesmo propósito,
né, foi nos encaminhada pela senhora Priscila Ribeira da Rocha, pela senhora Cláudia Inácio Fidelis, pelo senhor Fábio Brum Timóteo, pela senhora Thaís Vieira Pinto, pelo então secretário de Saúde, o senhor Ismael Gomes de Souza, pelo subsecretário, o senhor Fernando Augusto Soares dos Reis, e pelo excelentíssimo prefeito, o senhor Rogério Riente. Só para que faça entendimento, eu não sei se as pessoas conhecem quem é a pessoa do seu Fernando, mas qualquer documento que o seu Fernando, que é o subsecretário hoje, encaminhar para essa casa, eu assino embaixo. O Fernando é uma pessoa que milita muito na área da saúde do nosso município, tem conhecimento, e com uma parceria nós conseguimos restabelecer o consórcio intermunicipal da saúde, conseguimos inserir novamente o município nesse consórcio, e é sim uma possibilidade real do nosso município criar esse polo. Como disse o vereador, para que a gente possa propor esse projeto, a gente acaba colocando um estudo. Em nenhum momento a lei diz a ordem de grandeza. No estudo, sim. Mas se vocês olharem o corpo da lei, não existe nada que fale nessa questão orçamentária. Até porque todos nós, vereadores, sabemos que nós não podemos fazer determinados tipos de lei. Nós poderíamos fazer uma lei autorizativa, que é basicamente o caso. Então, fica aqui muito claro aqui, fica a Secretaria Municipal de Saúde responsável por treinar todos os profissionais envolvidos, designados para atuarem nesse polo. Então, não necessariamente tem que haver contratação. Então, como disse o Leandro, eu já havia dito na primeira discussão, você criar um polo desse, você viabiliza que o município receba diversos recursos que hoje estão disponíveis. Existem diversos recursos federais, é uma briga que eu tenho com o chefe do executivo, briguei no ano passado, ele tem que soltar o secretário de saúde ou um representante de saúde para ir lá em Brasília, para que eles façam um mapeamento do que o município pode receber na saúde. Eu participei, junto do gabinete, no Ministério da Saúde, com uma secretária de Itatiaia. Eles abrem um mapeamento, abrem um sistema e vão ticando, o seu município não faz isso. Pode fazer assim, se o município não faz aquilo. O município de Mendes tem diversas ações a serem implementadas. Essa aqui é uma delas. Então, sim, vereador Leandro, acho que a gente tem que discutir, tem que sensibilizar os demais companheiros para que a gente possa tornar possível isso. Não é criar esperança, mas e se realmente acontecer? Se outros deputados, nós sabemos que o nosso município consta-se inapto no CALC. O único meio de canalizar recursos para o nosso município hoje são transferências de fundo a fundo. Então, se você cria uma possibilidade dessa, você está criando uma nova ferramenta para que sejam destinados recursos no nosso município. Então, eu entendo que é um projeto bem interessante para o nosso município. A gente vê na nossa região diversas cidades tomando frente de outros polos de hemodiálise, polos de tratamento odontológico, e apareceu uma possibilidade, através de conversas de secretários e através do consórcio intermunicipal de saúde, do nosso município estar pleiteando algo como esse, que é nobre. Então, é uma possibilidade que a gente está almejando. Eu entendo as falas dos demais companheiros, mas a gente tem que pensar sempre no futuro. Eu já tomei muita pedrada aqui nessa casa. Eu lembro quando veio para essa casa aqui, o projeto de desapropriação aqui do local, da pracinha aqui, para que fosse transformada a antiga Faetec. Nós falamos aqui que ia ser construído em contrapartida uma pracinha. Como eu fui apedrejado, hoje a praça está lá. Então, assim, são 3 vereadores apresentando uma emenda que foi proposta por pessoas que militam na área da saúde, um projeto de lei. Então, sim, acho que a gente tem que sensibilizar. O projeto não fala em dotações orçamentárias, senão já seria um projeto que ficaria prejudicado na própria tramitação. Então, eu peço para que os companheiros reflitam realmente no seu voto. É algo que realmente pode ser, importante para o nosso município, pode ser algo que seja importante para toda a nossa região e para aqueles que têm, infelizmente, sofrem com
com essa doença que ninguém gostaria de ter. Continua em discussão o projeto de lei de número 16, com autoria, com a palavra, vereador Luca. Boa noite, presidente, senhores vereadores, a todos os presentes e aquele que nos assiste através da TV Câmara. Realmente, em relação ao projeto, esse projeto é um projeto de supra importância. Porém, no meu entendimento, ele precisa ser discutido, ele precisa ser analisado muito mais do que foi feito. Esse projeto, em nenhum momento, houve uma discussão com o secretário, junto com todos os vereadores. Entendo o ponto de vista de cada um, principalmente eu, vereador Luca Leôncio, que faço parte de uma comissão de saúde, não fui procurado pelo secretário, o secretário esteve na casa várias vezes, e esse projeto hoje me sobe para uma votação, sem uma discussão, sem um entendimento, a gente vê que esse projeto realmente cria e paira dúvidas, principalmente em cima do orçamento do município. Infelizmente, eu, vereador, acho que esse projeto, no meu entendimento, ele deveria ser analisado e discutido com discernimento muito mais do que está sendo feito hoje nessa votação. Essa votação, nesse segundo momento, não era para existir dessa forma que está sendo feito. Então, já que sendo dessa forma, deixo aqui meu voto ao contrário ao projeto. Continua em discussão. Bom, passamos então para... O vereador Chico me cedeu uma parte, só 2 minutos. Na discussão, o vereador, na verdade não é parte, mas o vereador ainda tem a palavra. Só mais uma coisa que eu gostaria de retificar ou ratificar, não sei. Eu entendo as palavras do nosso presidente, mas eu gostaria de dizer que já existe um programa. Se houver boa vontade federal, estadual e municipal, o programa existente já pode funcionar. A gente não precisa criar o polo diabético para o prefeito ou secretário de saúde ter consciência que precisa de um nefrologista. A gente não precisa criar o polo para eles entenderem que o oftalmologista precisa atender. Então, isso só que eu gostaria de dizer, presidente, que, na verdade, pode sim ir buscar recurso em Brasília, no Estado ou em qualquer local, e que os recursos sejam aplicados no Hiperdia. Se hoje o governo federal, que é o criador do programa Hiperdia, que é o hipertensão e diabético, não investe, o que deveria sensibilizar ele para investir no polo? Que para ele é muito mais caro do que o Hiperdia. Então, era só isso que eu gostaria de deixar com relação à possibilidade de recurso, que os recursos podem chegar também para o programa que já existe, que é o Hiperdia. Obrigado, senhor presidente. Concordo em parte com Vossa Excelência, mas, como eu disse, você tendo um polo é algo mais macro. Então, realmente, você consegue ticar uma ação no Ministério da Saúde e disponibilizar mais recursos para essa área específica. Continua em discussão com a palavra, vereador Edelson. Também queria deixar uma breve palavra, senhor presidente, a questão do polo. Debate houve sim. Eu mesmo fui um que debati. Pedi até vista sobre a matéria. Os novos vereadores sabem disso, que houve um debate. Havia sim uma preocupação. Eu vou dar o meu voto favorável. E eu queria que os novos vereadores dessem o voto favorável também. Sabe por quê? Porque se não fosse executado e se não fosse cumprido todas as normas do projeto, seria mais uma forma de dizer que o governo é incompetente naquilo que ele faz. Seria uma forma de dizer isso. O que eu não quero é que de hoje para amanhã eu seja parado na rua, né? Eu seja parado na rua e uma pessoa portadora de diabetes vire para mim e fale: o projeto não passou por culpa sua, que você votou contra. Então, se é para o bem do município, que esteja no papel, era para o bem, que vai se colocar em prática ainda. Eu, junto com o novo vereador Chico Tranquilo, nós já conseguimos emenda para a saúde. Então, eu acredito que vou dar meu voto favorável, não sei como votam os novos pais. Eu entrei em debate, eu critiquei, eu fui lá na saúde para ver quantos portadores, no caso de diabetes, que existe no município. Já participei até de CPI de saúde, se for preciso, eu participo de novo de outra CPI.
para estar aí analisando desvio, né, de verba pública, eu vou votar favorável, esperando que seja aprovado para me pegar e cobrar de lá na frente. Mais uma coisa que não foi feito. Agora, o que eu não posso fazer é votar contra uma coisa que é para o bem do munícipe, que esteja no papel, que for para o bem, eu vou votar. Eu não sou executivo, eu faço parte da legislação, eu sou um legislador. Eu aprovo lei, a gente reprova. O que eu não quero é que o meu voto seja reprovado, às vezes é uma coisa que vai ser para o bem do município, vai atender aí cerca de 4.000 e poucas pessoas, 3.000 e poucas, que seja 2.000, que seja 1.000 e poucas, entendeu? O que eu não posso é votar contra uma coisa que é de interesse da população, por isso que tem meu voto favorável, senhor presidente. Continua em discussão. Passamos então para a segunda votação do projeto de lei de número 16/2019, cria o Polo Diabético Integrativo Complementar Jorge Zacarias no Sistema Único de Saúde do município de Mendes. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O projeto, então, foi reprovado com um voto de 4 vereadores votando contra e 3 vereadores votando presente, uma abstenção. Passamos, então, para o projeto de lei de número 5 de 2019, proíbe a utilização, a queima, a soltura de fogos de estampidos, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Mendes e da outras providências. O projeto já teve o seu parecer lido. Os vereadores gostariam que fosse feita a leitura novamente do parecer. Vou dispensar a leitura do parecer. O projeto de lei, então, está em discussão. Com a palavra, vereador Edelcio. Eu queria desde já aqui deixar o meu voto aqui, senhor presidente, ao contrário ao projeto, que eu, como legislador, estive analisando a lei, não sei como votos novos pares, mas eu estive vendo que tem uma sentença do Supremo Tribunal de um município do estado de São Paulo, que foi derrubada essa lei. Então, estive analisando, né, eu pedi vista, estive conversando com alguns pares, entendeu? Estive conversando com alguns pares. Eu, particularmente, tenho a minha opinião, assim mesmo como o ministro, acho que foi Alexandre de Moraes, que deu essa sentença. Então, acredito que nós dois militamos na mesma ideia, ou até mesmo na legislação vigente hoje. Então, desde já, eu deixo aqui o meu voto ao contrário, senhor presidente. E queria também justificar também a minha possível saída antes do termo da sessão, senhor presidente. Guardar a votação, vereador Edelcio. Continua. Continua em discussão, com a palavra, vereador Chico Tancredo. Gostaria de dizer que meu voto vai ser favorável à matéria, o compromisso que eu fiz de que é o clamor da população bendense, então vou manter minha palavra. Continua em discussão o vereador Luiz Antônio Rebelo. Senhores vereadores, como dito anteriormente, essa sugestão ela vem acompanhar uma tendência que vem sendo implementada em diversas cidades do Brasil e também por outros países, que é cada vez mais dar atenção aos animais e, com isso, criar normas que venham a protegê-los. Mas o intuito da lei não é somente proteger os animais, e sim os enfermos, os idosos, pessoas com convalescência, os autistas. Então, essa lei tem uma amplitude muito maior do que simplesmente a causa animal. E com relação à inconstitucionalidade falada pelo vereador Delcio Gomes, é bom frisar que o que está sendo declarado inconstitucional é a venda e comercialização desses fogos. O que não pode proibir é a venda e a comercialização. A soltura, sim. A soltura de fogos
Não existe nenhum impedimento nisso. Então, mais uma vez, o que é proibido é a comercialização, o que não pode proibir é a comercialização. Então, as indústrias de fogos, de artifício, entraram nessas cidades grandes, como São Paulo, nessas grandes capitais, para alegar a inconstitucionalidade da lei. Mas a inconstitucionalidade abarca simplesmente a venda e comercialização. No nosso caso aqui, nós não estamos proibindo venda, comercialização, nós estamos simplesmente proibindo a soltura desses fogos de artifício com estampido. E é bom deixar bem claro que os fogos continuam podendo ser soltos. Isso, os fogos de vista. Quando a pessoa vai para o alto do morro assistir a queima de fogos, ela não vai lá para escutar barulho. Ela vai para ver o espetáculo da beleza das luzes e não dos fogos. Então, agradecer. E eu não poderia também perder a oportunidade de parabenizar a Proane, que se utilizou do meu programa Cidadão Legislador, onde qualquer pessoa residente no município de Mendes pode apresentar uma sugestão legislativa para qualquer vereador que esteja exercendo mandato. Essa sugestão, ela obrigatoriamente, ela vai passar pelo crivo do processo legislativo e, em caso de aprovada, virará lei. Como se pode ver, no corpo da lei consta como cidadão a Proane, e esse serviço, apesar de não ter nenhuma remuneração, é considerado como serviço público relevante. Então, é isso que eu teria para dizer e agradecer a votação, que eu tenho certeza que todos os demais vereadores votarão favoráveis a esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. A palavra, vereador Leandro. Bom, mais uma vez, boa noite. Conforme relatado por mim na penúltima sessão, eu dei meu voto favorável à matéria e continuo dando meu voto favorável. Eu só queria colocar duas vertentes para que a gente pensasse, analisasse e qual foi o peso maior do parecer desse projeto. Aqui nós estamos falando de animais e dos autistas. Uma preocupação que a gente está tendo com o redor, que não deixa de ser os nossos munícipes, que estão no nosso município. Então, só queria fazer essa colocação, que independente das indagações do projeto que foi negado, há também a preocupação com o polo diabético, que é com o ser humano, que eu tenho certeza que cada um que está aqui já passou ou tem alguém na família passando por um problema crônico, crítico. E o meu voto, eu já tinha deixado bem claro semana passada que era a favor. Então, eu queria colocar só essa paralelo de animais, os autistas e todo mundo de uma forma geral. Então, senhor presidente e autor da lei, tenho o meu voto favorável com relação a essa matéria. Mas, por favor, reflitam com a matéria que foi negada aqui, e se alguém quiser sentar e refletir alguma coisa com relação à matéria que foi negada, eu estou à disposição. E pode ter certeza que eu não saio daqui hoje derrotado, não. Eu saio daqui hoje mais motivado para conseguir recurso e para colocar esse polo para funcionar. Porque eu sei a situação que é, e respeito a opinião de todo mundo. Senhor presidente, não era o momento de falar sobre a matéria, mas peço desculpa aos demais e a permissão por ter aproveitado o tema livre aqui e falar um pouquinho. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Jaime Tavares. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, o povo aqui presente. Eu venho lutando em favor dos animais há muito tempo, não é agora que eu virei vereador. E não só é o motivo também não, porque falamos de animais, mas eu sou prova viva do que um fogo de artifício pode causar. Está aqui a prova. Minha mão faltando um polegar. Isso aqui, quando eu tinha 14 anos, eu fui cair na besteira de soltar um fogo de artifício. Então, aqui é uma prova viva que isso é uma imbecilidade. A pessoa que fica soltando fogos, bomba de rojão. Então, meu voto favorável a vocês. Você votar sempre aqui em defesa das causas de vocês. Pode contar comigo. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Luca. Aproveitando aqui a oportunidade, também gostaria de deixar meu apoio ao projeto dos fogos de artifício.
contra o fogo de artifício, parabenizando o autor do projeto, juntamente com demais munícipes, e agradecendo até essa oportunidade de vocês terem esse segmento, de estar aqui frequentando a Câmara, acompanhando essa sessão, discutindo, debatendo em cima desse projeto, não só desse, a gente espera que outros projetos que virão, a casa também esteja assim lotada. Parabéns para vocês, pode contar com o meu apoio. Continua em discussão. Bom, gostaria de fazer também as minhas considerações. Primeiramente aqui, ler a última frase. Colocamos a nossa entidade à disposição desse colegiado para o debate do assunto. Eu acho assim, acho que todo vereador aqui, vocês viram as discussões, nós tivemos uma audiência pública realizada aqui nessa casa, exatamente para tratar do Código dos Animais, e o que seria dessa audiência se não houvesse o debate e a manifestação de diversas pessoas sobre a colocação de possíveis emendas, de alterações na lei pertinente. Eu fiz um comentário aqui na sessão, talvez eu tenha sido mal interpretado, que era sobre uma colocação de uma restrição. Eu entendo ao contrário do vereador advogado Luiz Antônio, inclusive estava hoje com o chefe do executivo, porque é uma lei que também me interessa. Eu tive algumas discussões, assim como o vereador Gêmeo, também já tive problemas relacionados ao uso de fogo de artifício, mas a gente, como legislador, a gente tem que observar algumas coisas e eu fico preocupado porque é notório as leis que são feitas aqui por alguns vereadores, por conta de pequenos trechos, pequenas palavras, as leis votam com veto. Vereador sabe disso. E a gente tinha o intuito de fazer algumas observações e algumas correções. Como disse o vereador Edelso, a suspensão da matéria de São Paulo, que é uma matéria muito próxima com isso, ele diz aqui que é de interesse do município legislar, só que o município não pode fazer restrição total. Uma coisa assim, quando eu falei em relação a eventos, se você coloca na lei a soltura de fogos, também é outro que eu vou falar, solturas de fogo, desde que autorizado conforme regras do Corpo de Bombeiro, ninguém no município solta mais fogos. Ninguém. Não tem como fiscalizar, é outra coisa que eu vou falar na lei aqui também. Hoje, inclusive, e aí nós estaríamos legislando em interesse do município, porque nós estaríamos fazendo uma restrição, não fazendo a proibição total conforme fala na lei federal. Hoje a gente estava, inclusive, numa discussão sobre o que é estampidos, porque, no meu entendimento, quando fala fogos de vista, como que a gente classifica estampidos nesse tipo de coisa? A gente até falou, teria que ter um sonoplasta nessa sessão. Os fogos, aqueles fogos que assoviam, são estampidos? Todos os fogos com pólvora, a gente entende que tem uma regulamentação. Então, existiram diversas dúvidas que pairaram sobre esse processo, e quando a gente falou que queria fazer uma correção, em nenhum momento ninguém foi contrário nessa casa, não. Eu, inclusive, vi meu nome circulado nas redes sociais, e para quem estava aqui na audiência pública, sabe que eu tenho um cachorro que inclusive a Célia falou que era minha namorada, mas não é não. Eu tenho uma pessoa aqui que eu tenho uma pessoa que me ajuda nesse tipo de matéria, que ela me mataria se eu fosse contrário a esse tipo, mas nós tivemos essa discussão momentos antes. Como fazer, e eu falava aqui, inclusive, olha só, foi apresentado por um vereador de oposição, que infelizmente pode ter negado por conta de aplicação de multa. Então, são pequenos termos técnicos, e quem estava aqui, se eu vou frisar, quem estava na audiência pública, viu o nosso procurador dando a maior viajada que eu já vi em um evento público. Mas vocês imaginem, eu estou falando isso porque, se você pegar na base da lei, e a lei federal fala que o município não tem competência de regulamentar sobre pólvora, isso inclusive é um decreto que disciplina o Exército Brasileiro para falar,
eu fico com medo da lei ser prejudicada passando no procurador. Então, hoje a gente já estava no chefe do executivo, a gente já estava mostrando para ele como que a gente pode disciplinar. E esse seria um debate saudável. Seria um debate saudável com um nobre companheiro que poderia ter ido lá, seria um debate saudável com a ProUni que poderia ir lá sensibilizar o executivo, de modo que a matéria não vá lá, bata e volta. Entendeu? Então, assim, às vezes circula, até briguei com a Célia, vocês têm meu telefone, enfim, a gente sabe que existem algumas coisas que são mais complexas, mas eu acho que essa casa cresceu muito em relação aos debates. Cresceu demais, porque todos os vereadores têm a chance agora de debater, todos os vereadores têm acesso ao procurador, o procurador do município e o consultor está disponível o tempo todo para nós, diversos secretários vão à Câmara Municipal, então são coisas que têm que ser feitas em conjunto, né? É somente isso que eu gostaria. Por exemplo, o secretário de Meio Ambiente quer saber se é ele que fiscaliza, se tiver apreensão de fogos, quem faz. Então, assim, são coisas que vão ser discutidas no futuro. Então, assim, em nenhum momento isso eu gostaria de deixar claro aqui, até tive algumas discussões com o nobre companheiro, esses tipos de ação são muito bem-vindas aqui nessa casa, né? Hoje vai ser aprovada a lei da ProUni, infelizmente a lei proposta por outros cidadãos não logrou êxito, mas que a gente traga sim o debate para essa casa, né? Eu vi algumas coisas na emenda, nenhum momento foi apresentada emenda, nenhum momento foi discutida a apresentação de uma emenda. Agora aqui o vereador Jorge Henrique, infelizmente a lei não foi apresentada, não foi aprovada, peço perdão, em relação da criação da junta. Na suspensão, nós já tivemos um debate aqui, pode ser que a emenda apresentada seja diferente do que ele falou. Entendeu? Então, é só isso que a casa quer. É só isso, que todos vocês tragam esses debates, façam as suas proposições, mas o fato de apresentar na emenda não significa que o vereador A, B ou C é contra. Né? Então, assim, existem diversas maneiras aqui, eu estudei, tem classificação de fogos. Né? Eu até botei aqui um decimilímetro hoje no meu celular, para ver o nível de ruído que a gente faz aqui na sessão. Já bateu 130 decibéis na fala de algum vereador. Entendeu? Então, assim, é só para que a gente entenda, enfim, só pedir ordem no plenário, vou pedir ordem no plenário. Célia, deixa eu pedir ordem no plenário, porque, assim, pode parecer brincadeira, mas é algo que é sério. Porque a partir do momento que uma lei vota com veto e o veto argui a inconstitucionalidade que aparentemente existe, por isso que o Supremo suspendeu, coloca em xeque qualquer ação desses vereadores aqui, que querem fazer algo que seja saudável para o município, saudável para todos nós. Então, assim, o debate foi exatamente na intenção de fazer com que a lei respeitasse exatamente a decisão que foi preferida pelo Supremo, que está aqui disponível para todos na internet, inclusive anexaram aqui na matéria. Enfim, eram as minhas considerações que eu tinha que fazer. Entendo a posição de todos os vereadores, mas é necessário se falar isso, trazer esse tipo de debate aqui, porque não depende somente dessa casa a execução de determinados projetos. Bom, continua em discussão. Com a palavra o vereador Chico Tancredo. Boa noite outra vez. Entendo, concordo em parte que o novo vereador Enes, presidente dessa casa, falou, só que eu acho que são poderes independentes. O que eu não consigo entender é ter que ficar buscando a aprovação do prefeito para votar aqui. Que o prefeito vete, a gente derruba o veto, depois vai para a STF. Vamos lá. E acho sim que cresceram muitas discussões. Inclusive, parabéns vários grupos aqui que estão atuantes em Mendes Indignado e outros que esqueci o nome, eu não sei se tem nome, mas vejo grupos formados, a população falando na rua,
Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, que é legislar. Aí, deixa a parte dele, que é o executivo. Eu estou acostumado, o executivo não cumprir o que nós fazemos aqui. Eu tenho a lei, começo do mandato de farmácia 24 horas, que até hoje não existe. Eu consegui 520 mil de emenda para fazer uma quadra poliesportiva. Fizeram um telhado na quadra em Morse, que era para fazer uma quadra. Ele nem fez ainda, falou para mim que botou no papel que fez, que é pior ainda. E depois eu consegui, no governo do estado, outra quadra que era só de botar o endereço para ser a quadra no governo do estado. Na época, um péssimo governador que foi o Pezão, mas fui lá, bati, consegui. E passou-se o prazo se expirou e não tem quadra também. Entendeu? Então, eu não consigo entender isso. Fui na casa do presidente Rodrigo Maia, deputado federal, me recebeu junto com outro deputado que me levou lá, e nada aconteceu. Consegui com o Edeus 300 mil de emenda para a saúde, não sei onde isso foi parar. Então, é complicado. Acho que a gente tem que fazer a nossa parte e deixa a vergonha para lá. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Antônio Ribeiro. Vossa Excelência, o vereador Enéas Nogueira, questionou qual secretaria que seria responsável, né? O artigo da lei é clara. E isso o executivo ele vai regulamentar através de decreto. Então esperamos que o prefeito faça assim, que ouça a Proane, que ouça as pessoas para delimitar quais serão essas implicações, quais serão essas penalidades, as multas, né? Isso não tem muita dificuldade, não. Aqui, o descumprimento ao disposto nesta lei acarretará os infratores a imposição de penalidades e multas a serem aplicadas no momento da fiscalização por parte da secretaria determinada pela prefeitura através de decreto executivo, sem prejuízo do previsto nos demais dispositivos da lei estadual e federal que está dessa matéria. Então, é o momento do chefe do executivo, né, que está se colocando à disposição para discutir. Eu nunca fui chamado pelo prefeito para nada lá. Também não faço questão, não. Ele que tem que vir até mim, não eu até ele tomar a benção dele. Aqui nós estamos na independência. Agora, se ele quiser participar do debate, que venha participar do debate. Mas o prefeito, a gente consegue nem achar ele na prefeitura. Não tem que ir atrás do secretário de interesse. Alguns secretários, sim, comparecem à casa, como hoje, solicitado por mim, prontamente. Vou deixar aqui meu reconhecimento, secretário de São Ismael, não demorou 15 minutos para comparecer a respeito da minha lei, que obriga a prefeitura a divulgar a lista de espera de pacientes que aguardam por consultas, exames, cirurgias. Essa lei até o momento não foi colocada em prática. O secretário foi expor dificuldades, vai se empenhar para estar colocando essa lei em atividade. Então, quem tem interesse, procura a Câmara. Não tem Câmara ficando atrás de ninguém, não. O executivo tem que vir ao legislativo. O legislativo não tem que estar tomando peça de prefeito, não. Entenda. E fazer aqui um reconhecimento que essa lei também é de autoria do vereador Leandro Pacotinho, tá? Não, gente, perdão. Então é isso. E é bom também citar que a lei diz que fica o poder público autorizado a reverter os valores recolhidos em função das multas aplicadas para custeio das ações, publicações e conscientizações da população sobre a divulgação da própria lei, posse responsável e direitos dos animais para instituições, abrigos ou santuários de animais ou para programas municipais de controle populacional através da esterilização cirúrgica de animais, bem como programas que visem a proteção e bem-estar dos animais. Então é o momento, já que o prefeito quer discutir a lei, já que ele já está se mostrando disposto a votar, pelo que estamos vendo aqui, o prefeito vai votar essa lei. Para depender do interesse de alguém. Então que o prefeito mande os secretários dele, que nós coloquemos uma audiência pública para ser definida. Como será feito, qual a melhor secretaria para aplicar as penalidades, quais serão essas penalidades. Está aqui, saudar aqui também a presença aqui do nosso comandante do Corpo de Bombeiro, Major Arde Júnior,
senhor será muito importante nessa discussão. Então, quem quer discutir, discute. Entendo a fala dos nobres companheiros, mas, como eu disse, se é interesse da minha cidade, eu corro atrás. Né? Em nenhum momento ninguém falou que ele está predisposto. Quem não quer que vete sou eu. Inclusive, assim, os vetos são muito sucintos, né? Como o vereador até ficou incomodado foi um veto de uma meia linha. Ia falar uma frase. Né? Então, é interesse de todos nós, então acho que sim, a gente tem que ir lá e tem que explicar, tem que debater e tem que mostrar que é algo que é possível em nosso município. Continue a discussão com a palavra a vereadora Carla Patrícia. Boa noite a todos aqui presentes que nos assistem, aos vereadores. Quero falar em relação ao projeto do polo diabético. Triste, por um lado, por não ter sido aprovado, porque fala-se tanto em prevenção, mas não foi o momento. Respeito a opinião dos nobres colegas e deixar aqui, já antecipado, o meu voto favorável ao projeto do vereador Luiz Antônio quanto aos fogos, porque eu respeito, tenho os meus amores em casa e eu sei muito bem como é que é. Muito obrigada. Boa noite. Continua em discussão. Passamos então para a segunda votação do projeto municipal de número 5, proíbe a utilização, a queima e a soltura de fogos destampidos, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Mendes e da outras providências. O projeto está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O projeto foi aprovado com apenas um voto contrário, maioria absoluta dos votos. Passamos, então, para explicações pessoais. Segue livre a palavra. Com a palavra, vereador Luca. Boa noite mais uma vez. Presidente, aproveitando a oportunidade, queria fazer uma homenagem à senhora Jamila Sandora. Ela foi campeã agora do MMA e ela é moradora de Mendes. Eu gostaria que todos nós, todos 9 vereadores, assinassem essa moção de aplauso e fizessem parte, em conjunto, dessa moção de aplauso. Eu não quero que ela seja exclusiva do vereador Luca Leôncio, pelo contrário, quero que ela seja de exclusividade da Casa Legislativa. É o que eu gostaria de pedir no momento. Obrigado. Coloco em votação a moção de aplausos proposta pelo vereador Luca Leôncio, a lutadora de MMA, senhora Jamila Sandora. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da moção de aplauso que permaneçam como estão. A moção foi aprovada com voto de todos os vereadores presentes. Continua livre a palavra, explicações pessoais, com a palavra vereador Leandro. Bom, mais uma vez, boa noite, né? Com relação à moção, eu também queria colocar uma moção aqui como foi falado pelo vereador Enéas, da pessoa do Fernando da Saúde. Em paralelo a isso, ele faz um trabalho fantástico chamado Primeiro Contato com a Bola. O que é isso? São crianças de 3 a 7 anos de idade, onde ele ensina, ele disciplina, ele, teoricamente, ajuda na educação e no crescimento dessas crianças. Então, paralelamente ao trabalho dele realizado na saúde, que por nós, e acredito que por vocês, é um trabalho louvável, eu queria propor também essa moção de aplausos, porque a gente está, durante os intervalos da Copa TV Rio Sul, a gente vê a alegria daquelas crianças, com tanto carinho que ele cuida daquelas crianças. Não só ele, mas o Maurinho também, que faz um trabalho fantástico junto com ele. Eu queria propor aqui aos demais pares essa moção. Certo que a gente vai estar aprovando essa moção para homenagear não só o Fernando, mas todas essas crianças que participam desse projeto. E, senhor presidente, antes da votação da moção, eu queria agradecer também a vereadora Carla Patrícia, a vereadora Edelso, por ter comprado a ideia do projeto. Peço perdão aos dois por não ter mencionado no momento, mas ainda há tempo. Agradeço o apoio dos demais. E queria deixar aqui que a reprovação desse projeto não fora pelo menos uma questão política.
Talvez não, vereador. Talvez ano que vem a gente não vote ou ela também já possa funcionar até antes do ano que vem. E conforme eu falei, saio daqui muito motivado, mais ainda, para buscar recurso, que é essa a obrigação dessa casa. Buscar recurso para implementar esse projeto mais ainda. Fica aqui o meu muito obrigado, boa noite e até a próxima. Vou colocar em votação a moção de aplauso proposta pelo vereador Leandro ao senhor Fernando, subsecretário de Saúde. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção de aplauso ao senhor Fernando aceita com o voto de todos os vereadores presentes. Continua livre a palavra de explicações pessoais, com a palavra o vereador Luiz Antônio Rebelo. Senhor presidente, aproveitar aqui o momento, né, de moções de aplauso, também gostaria de aproveitar a oportunidade e solicitar uma moção de aplauso ao nosso comandante do Corpo de Bombeiros, que aqui se encontra, Major Ward Júnior, pelo excelente trabalho que vem realizando no nosso município, né, pelos serviços relevantes que vem sendo prestados. Então, nada mais justo, é uma pessoa que está frequentando essa casa, está procurando buscar compreender os anseios da população. Então, acho que nada mais justo do que fazer uma homenagem ao Major Ward Júnior, comandante do Corpo de Bombeiros de nossa cidade, pelo excelente trabalho que vem realizando à frente daquela instituição. A moção de aplauso proposta pelo vereador Luiz Antônio Rebelo ao comandante Major Ward Júnior está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A moção foi aprovada com o voto de todos os vereadores presentes. Continua livre a palavra de explicações pessoais, com a palavra o vereador Chico Tancredo. Gostaria só de... Já tivemos várias divergências, eu e o presidente, mas eu acho que, como o nobre vereador Leandro falou, a gente tem que ser justo. Gostaria de parabenizar o modo que vem lidando a sessão, respeitando o rito, o regimento interno, respeitando a democracia, apesar de diversas vezes não concordarmos em algumas ideias, mas só gostaria de parabenizar a gestão do presidente. Muito obrigado. Achei que fosse propor uma moção de aplausos para mim também, né? Agradeço as palavras, eu recebo com muito carinho. Eu acho que a gente passa por um processo de amadurecimento e tenho visto isso em Vossa Excelência. Fico feliz de estar participando, né, e estando se empenhando nos trabalhos da nossa casa, e a gente vai conversando e vai aprendendo, né, é uma troca de experiência mútuas, né, mas graças a Deus que está sendo visto assim. Continua livre a palavra de explicações pessoais, com a palavra o vereador Jorge Henrique. Bom, para finalizar a noite desse dia, na nossa discussão, eu gostaria de agradecer a presença de todos, incluindo do Major Ward, nosso comandante do bombeiro, mais uma vez. E, assim, eu acredito realmente na importância desse espaço democrático. Aqui é o parlamento, né? Nossas divergências são no campo das ideias, nunca pessoal. Parlamento, parlar, é o local onde nós falamos e expomos as nossas ideias, né? Às vezes vamos ser divergentes, às vezes vão ser favoráveis, mas em todo momento sempre respeitando. É por isso que eu falo que desde o início eu tenho orgulho em fazer parte dessa legislatura, porque eu vinha em legislaturas anteriores, sessões que duravam 5 minutos. Então, quer dizer, de repente, eu não sei se o interesse da população, o interesse do município estava sendo verdadeiramente assim colocado em prática. Eu fico feliz por estar ombreando com os senhores nessa legislatura e acredito que fazendo o melhor dentro do nosso ponto de vista. E encerrando, presidente, já que foi a sessão das moções de aplauso, eu e o vereador Dr. Luiz Antônio temos um compromisso, eu externo a todos os outros. Nós falamos de saúde, falamos de polo diabético e recentemente houve, né, uma fiscalização do Ministério da Saúde nos ESF do nosso município. E a unidade do ESF de Cinco Lagos, dentro dos critérios observados pelos fiscais, ficou em primeiro lugar. Então, eu acho que seria justo, né, nós oferecermos uma moção de aplauso a todos os profissionais que estavam lotados no ESF de Cinco Lagos por ocasião dessa fiscalização, senhor presidente. Obrigado. Coloco em votação de aplauso.
Vou propor ela na equipe, depois, posteriormente, pegamos os nomes e encaminhamos. Então, vou propor aqui a moção de aplausos, proposta pelo vereador Jorge Henrique, a toda a equipe do ESF, vereador Luiz Antônio Ribeiro e vereador Jorge Henrique, propuseram uma moção de aplauso a todos os membros da equipe do ESF de Cinco Lagos. A moção de aplauso está em discussão. A moção foi aprovada com o voto de todos os vereadores presentes. Continuo explicações pessoais. Eu ia fazer aqui alguns comentários. O vereador Leandro acaba de me advertir, né? Traria boas notícias, mas vamos esperar ainda o momento certo. Gostaria de propor também, não uma moção de aplauso, mas a Câmara criou uma medalha que é exatamente dada para aqueles que militam na causa de defesa dos animais. Gostaria de convidar a senhora Célia para receber essa medalha das minhas mãos no momento adequado. Espero, vereador Lucas, infelizmente nós não podemos, mas espero que aceite o convite e que entenda que a gente vai continuar discutindo, mas as discussões acabam convergindo para um objetivo em comum. Cada um tem a maneira de visualizar, cada um planeja suas ações de formas e métodos diferentes, mas eu acho que o interesse sempre prevalece, o interesse é sempre o coletivo. Então, fico feliz pela senhora continuar, né, empenhada na luta por essa causa que para mim é muito nobre. Continua ainda a palavra aberta a explicações pessoais. Bom, não havendo mais nada a ser tratado, encerro os trabalhos, marcando a próxima sessão para o dia 30/5/2019. Uma boa noite, muito obrigado.